Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto, algo que o Senhor tem despertado no meu coração essas últimas semanas, e a minha oração é que você saia daqui com uma resposta, uma direção de Deus para a sua vida, amém? O texto diz assim: porque por este motivo te lembro de que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu vou ler de novo. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? O pastor me mandou a mensagem ontem, e na hora esse texto veio no meu espírito, e eu fui dar uma olhada, fui analisar esse texto, e lembrando de tudo que Deus vinha falando comigo durante alguns dias. Nós estamos diante da segunda carta do apóstolo Paulo, como a pastora costuma dizer, o amado Timóteo, né? Meu amado Timóteo. Paulo escreve a carta não para um pastor. A carta do apóstolo Timóteo, a carta do apóstolo Paulo, ela vai entrar numa classificação de cartas pastorais, né? Paulo vai mandar carta para dois pastores, para Timóteo e Tito. Mas a segunda carta para Timóteo, o peso dela, quando você lê, você vai perceber que ela vai além de uma carta para um pastor. Como Paulo vai descrever sobre Timóteo, Paulo vai escrever para um filho, Paulo vai escrever para alguém querido, Paulo vai escrever para o meu amado Timóteo, amigo, filho na fé. Paulo vai dizer: olha, aquele que eu gerei, meu filho. Então Paulo escreve essa segunda carta, diferente da primeira carta, que Paulo estava livre. Paulo tinha os seus anseios, os seus projetos, o seu ímpeto. Agora, nessa segunda carta, Paulo está preso em Roma, na sua segunda prisão. E o teor da carta, você percebe que há em Paulo não jamais a esperança de ser livrado dessa cadeia. Paulo diz lá no fim da carta, dizendo: Timóteo, apressa, vem depressa. Ele vai dizer também: Timóteo, já combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que esse talvez seria o último encontro que ele teria com Timóteo. E a história vai nos dizer, ou melhor, a história não nos consegue dizer que se realmente Timóteo conseguiu chegar a tempo para encontrar com Paulo. Então a intenção de Paulo nessa segunda carta é dar um conselho, orientação para um filho que também vive no ministério. Paulo não vai colocar na sua carta assuntos triviais, mas ele vai reforçar aquilo que Deus já havia sobre a vida de Timóteo, conselhos, princípios. Nós estudamos algumas semanas atrás, junto com os nossos pastores, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas só para nos trazermos à nossa memória, Paulo tem essa intenção, fazer com que Timóteo seja fortalecido, que Timóteo seja reestabelecido em alguns princípios que Deus tinha para a vida dele. Mas se nós olharmos um pouco mais atrás e tentarmos trazer na nossa memória, quem é Timóteo? Quem é esse moço que desperta em Paulo tanto carinho? Alguns vão dizer que Timóteo era o cooperador mais querido de Paulo. Timóteo vai ter por natureza, por característica, ser uma pessoa tímida. Quando você vê Paulo falando sobre Timóteo, você percebe que existe em Timóteo uma natureza tímida, um moço tímido. Paulo também nos descreve que além da timidez de Timóteo, Timóteo era um homem ativo.
Paulo vai contar com Timóteo em várias ocasiões. Paulo sabia que podia contar com esse moço para aquilo que a obra de Deus exigia. Paulo vai pedir para que Timóteo ficasse em Éfeso. Timóteo vai. Paulo pede para que Timóteo leve cartas. Timóteo vai. Timóteo está para servir. Timóteo anda com Paulo com a intenção de aprender, de servir no reino, de viver tudo aquilo que Deus estabeleceu. Timóteo se coloca no lugar de viver realmente aquilo que Deus já estabeleceu. E se nós voltarmos um pouco mais ainda, nós vamos lá em Atos, nós vamos ver e encontrar Paulo encontrando a casa, a família de Timóteo. No capítulo de número 1 mesmo, Paulo vai fazer recordação disso. O versículo de número 5 ele diz: olha, recordo-me da sua fé, Timóteo, e também da fé da sua avó e da sua mãe, e sei que essa fé não é uma fé fingida. A história vai dizer que provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo prega para a avó e para a mãe de Timóteo. E na segunda viagem missionária, Timóteo então começa a fazer parte da comitiva de Paulo em rumo a anunciar o evangelho. Então esse moço começa a caminhar com Paulo, desenvolve seu ministério, desenvolve a sua chamada, vive coisas extraordinárias, passa por desafios. Na primeira carta, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, não deixe que ninguém despreze a sua mocidade, Timóteo. Não permita, Timóteo, que a sua juventude, os seus poucos anos de vida, seja desprezado, Timóteo. Porque agora, na primeira carta, Timóteo estava à frente de uma igreja grande, a igreja de Éfeso. Timóteo agora era o pastor de Éfeso. Paulo vai dizer: olha, Timóteo, eu te enviei para ir, para essa cidade, para Éfeso, para colocar as coisas em ordem. Timóteo tinha uma função: colocar as coisas em ordem. E nessa igreja, Timóteo enfrenta um problema, enfrenta o desprezo por conta da sua mocidade. E Paulo escreve para ele a primeira carta, incentivando, o animando, o aconselhando. Mas agora, na segunda carta, Paulo, ele traz um assunto muito importante. Bem no início da carta, ele diz: portanto, Timóteo, portanto, por essa razão, eu quero te lembrar que você desperte o dom que há em ti. Algumas traduções vão dizer: mantenha viva a chama, ou reacenda a chama. Em algumas traduções mais antigas vai dizer: avive o dom, Timóteo, avive a chama que há em ti. Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, você precisa prestar atenção em algo. Você precisa se atentar para um assunto. E o assunto é o dom de Deus que há em ti. E é esse o tema que eu quero conversar com você nessa noite. Avive a chama. O assunto de chamada, o assunto de dom, não é a primeira vez que Paulo vai tratar com Timóteo. A primeira carta, no capítulo de número 4, versículo de número 14, Paulo também aconselha Timóteo. Ele vai dizer: não despreze o dom que há em ti. A colocação é diferente da segunda carta. Na segunda carta ele faz um conselho dizendo: olha, Timóteo, aviva o dom que há em ti, desperte a chama, reanime o dom que há em você. Mas na primeira carta ele diz: olha, não despreze, não seja negligente. O sentido de desprezo aqui é: não negligencie
valorize, demonstre consideração por aquilo que Deus te confiou, Timóteo. Timóteo, considere aquilo que Deus colocou sobre você. Não viva, Timóteo, de forma que você leve uma vida desconsiderando tudo o que Deus derramou sobre a sua vida, Timóteo. Timóteo era o pastor de Éfeso, e Paulo o orienta dizendo: tome cuidado, Timóteo, não despreze, não viva de forma negligente sobre o que Deus pôs sobre você. Mas agora, na segunda carta, Paulo diz: olha, Timóteo, você precisa fazer uma coisa. Timóteo, você precisa se atentar para algo. Reaviva, Timóteo. Reacenda o dom de Deus, a chama que um dia ardeu no seu coração, Timóteo. A história nos diz que, se na primeira carta Timóteo estava em Éfeso, cerca de 1 ano ou 2 anos depois é escrita a segunda carta. Timóteo já não está mais em Éfeso. Agora não se sabe onde que Timóteo se encontra, se ele está em alguma igreja pastoreando ou não. Mas o que nos dá a entender é que existe uma preocupação no coração de Paulo. Paulo entende que são seus últimos momentos de vida, e ele não quer ver um amigo, um filho na fé, não vivendo o que Deus já estabeleceu para que ele viva. A preocupação de Paulo logo no início da sua carta é: Timóteo, você precisa fazer algo, você precisa se atentar para algo, Timóteo, que está passando desapercebido sobre você. O dom de Deus, a chamada de Deus, o propósito de Deus sobre a sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu propósito? O que te motiva? O que te encanta? O que coloca brilho nos seus olhos? Propósito. Aquilo que você deita e perde o sono, e aquilo fica queimando no seu coração, borbulhando dentro de você. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Qual é o dom de Deus sobre você? Mateus, por que você está perguntando isso? Como eu te falei no começo, há algumas semanas eu venho pensando sobre isso, diante de algo que aconteceu comigo. Eu me converti, eu aceitei Jesus em 2007. E passei por todos os estágios que a igreja falava que a gente tinha que passar. Líder de mocidade, diaconato, presbitério. Fui pastor auxiliar. E o Senhor nos trouxe para esse novo tempo. E eu, uma vez conversando com o pastor Cássio, falei para o pastor Daniel, que quando, numa quarta-feira, num primeiro culto que eu participei, o Davi ministrou uma palavra lá no Comfort, e a mensagem que o Davi ministrou foi Malaquias. Ele vai dizer: e o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Naquela hora eu saí, e no caminho para o carro, Davi, eu falei para minha esposa: nós vamos congregar aqui, é isso que eu preciso. E na minha cabeça eu falei assim: olha, eu tenho a minha empresa, agora todo o meu foco vai ser cuidar da minha casa. Eu vou viver isso que esse irmão falou, eu vou viver esse negócio.
eu vou ter o meu coração convertido para minha filha, e o coração dela convertido a mim, e eu quero viver essa plenitude dentro da minha casa, porque eu não vivia isso. Por conta da empresa, os problemas da empresa, e os irmãos que conhecem a Elisa corre, a Elisa pula, a Elisa grita. Irmãos, a Elisa, hoje nem tanto, não, ainda assim ela faz, ela tem um cavalinho, aqueles de borracha, ela pôs o nome no cavalinho de Dalila. Irmão, era 10 horas da noite, 11 horas da noite, 11h30 da noite, ela pulava nessa Dalila, irmão. Ela atravessava a casa gritando e pulando nesse cavalinho. Ela é assim, a minha filha é assim, ela pula, ela brinca, ela grita, ela deita no chão, ela pega as panelas, ela tira tudo as panelas, ela vai brincar de comida, ela pega a laranja, põe na panela, ela experimenta um pouco da minha comida, pai, eu estou fazendo comida. E por conta da correria da vida, e entendendo que eu precisava viver para o ministério, eu precisava trabalhar para Jesus, eu chegava em casa e aquilo tudo tirava a minha paz, eu ficava irritado. Mas naquele dia, eu falei, está errado. Eu preciso ter o meu coração convertido para minha filha, porque eu parei e analisei, e cheguei na seguinte conclusão, Davi. Eu falei assim, olha, segundo a psicologia, a filha, o marido que ela vai procurar, ela vai ver traços do pai. E eu falei assim, eu não quero que a minha filha tenha um marido que nem eu, que grita com ela dessa forma, que maltrata ela dessa maneira. Eu não quero. E aquele dia, Davi, Deus transpassou a minha alma. E assim a gente veio. Eu falei, eu sento nos cantos. Nunca tinha conversado com o pastor Daniel. Conhecia o pastor Daniel, mas nunca tinha conversado com ele. O dia que eu conversei foi o dia que eu falei que ia vir para cá. Pronto, pastor Cássio. Fico no cantinho, toca a minha vida, mas Deus tem os seus meios, os seus caminhos, e louvado seja Deus por isso. Mas Mateus, de onde você quer chegar? Exatamente nesse ponto. Em todos esses tempos, servindo como diácono, cooperador, presbítero, copastor, sempre houve um vazio, ainda que amasse fazer o que fazia. Mas eu falava para minha esposa, me falta algo. Eu sinto um vazio, Jack, faltava algo. Parece que não preenchia. E não era fato de ter cargo, mas algo não preenchia. Não tinha compreendido qual que era o meu propósito de vida, o propósito da minha existência. Há pouco tempo atrás, Deus me disse para fazer algo simples. Foi o que Deus falou comigo. Pegue as suas mensagens, coloque num e-book e compartilhe numa lista de transmissão. Eu falei, legal, vou fazer. Fiz um e-book, escrevi, fiz uma capinha. Vou pôr na lista de transmissão. Na hora que eu montei a minha lista de transmissão, deu 10 listas de 220 pessoas. Eu estava sentado num plantão na imobiliária. Quando eu concluí 10 listas, eu tive um start de Deus. 2.200 pessoas na palma da minha mão. Na hora, Deus falou comigo. 2.200 pessoas que precisam ouvir de Jesus, na palma da minha mão. Naquele momento, num plantão de uma imobiliária à tarde, eu entendi qual que era o meu propósito de vida. Eu entendi por que eu nasci, qual que é o sentido, a chamada, o dom de Deus sobre a minha vida. Eu entendi por que eu nasci, e tudo ficou tão claro, e tudo ficou tão leve. Eu entendi o porquê de tudo na minha história.
eu entendi, ficou tão claro. Mas Mateus, o que você quer dizer com isso? Que como Timóteo, o tempo se passa e a gente esquece do dom de Deus sobre a nossa vida. Porque Paulo não está escrevendo para alguém que estava distante, um membro qualquer, um irmão do banco, como nós costumamos falar. Paulo não está escrevendo para um novo convertido. Paulo está escrevendo para uma pessoa atuante, influente na igreja. Paulo está escrevendo para um pastor, dizendo: olha, você precisa se atentar para algo. Existe algo que está morrendo e você não está percebendo. A preocupação de Paulo para Timóteo é que Timóteo não se atentasse, porque o sentido do texto é: olha, reacenda a chama, atiça o fogo, aviva. Se precisa avivar, é porque já está quase morto. Se precisa atiçar o fogo, é porque ele está apagando. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, na primeira carta eu te disse, não seja negligente. Mas agora, não é negligência, é o fogo que está apagando. É uma chama que foi abaixando, e você não está percebendo. E você está correndo perigo. Quando eu falo de propósito, eu não estou falando de pegar num microfone. Porque quando você entendeu o propósito, você sabe que não precisa de um microfone. Você sabe de que não precisa de uma autorização. Você sabe que nasceu para viver isso. Só que como Timóteo, você pode passar por frustrações, decepções, e a chama se apagar. Porque a história, a trajetória de Timóteo, ela nos mostra uma pessoa que foi frustrada, desacreditada. Paulo tem que encorajar Timóteo na primeira carta, dizendo: Timóteo, vai! Lembra, Timóteo, nós colocamos a mão sobre você, Timóteo. Existe algo sobre você. Não despreze, Timóteo, o que foi profetizado sobre a sua vida. Timóteo, existe algo de Deus sobre você. A igreja não recebeu Timóteo. A igreja olhou para a idade dele e desprezava, não queria ouvir. Timóteo tinha problema de saúde. Paulo vai escrever na primeira carta: olha, Timóteo, não beba água somente por conta das suas muitas enfermidades, beba com um pouco de vinho. Problema de saúde, tímido, foi rejeitado. Esse era o panorama da vida de Timóteo. E talvez tudo isso fez com que ele chegasse até esse momento que Paulo o lembra, dizendo: olha, agora é hora de você reacender uma chama. Agora é hora de você despertar de novo aquilo que um dia queimou na sua vida. Paulo diz para ele: olha, Timóteo, você sabe que você carrega algo de Deus, mas cabe a você, somente a você, despertar o que Deus um dia te entregou. Paulo diz: olha, por essa razão, Timóteo, mantenha viva, desperte o dom, reavive isso. Paulo dá um segredo para Timóteo. Paulo mostra para ele dizendo: olha, Timóteo, agora não está sobre mim
o apóstolo Paulo. Timóteo, não está mais sobre aqueles que colocaram a mão sobre a sua cabeça e profetizaram. Timóteo, já não está mais sobre a igreja, agora é sobre você e o seu propósito, você e o seu chamado. A função é sua. Reacenda essa chama. Faça alguma coisa. Timóteo, haja de uma forma que isso seja despertado novamente. Eu contei para você a minha vida até aqui. E qual que é a sua vida até aqui? Porque o que tem estado no meu coração é sentido de um propósito, sentido de vida. O que aconteceu com você? Ou o que tem acontecido com a rotina da sua vida que você não tem percebido que a chama está apagando? A chama está se apagando e nós continuamos trabalhando, nós continuamos fazendo e não percebemos que a chama está se apagando. Timóteo continuava trabalhando, Timóteo continuava indo nas prisões, Timóteo continuava levando cartas, Timóteo continuava sendo Timóteo, mas a chama estava apagando. Paulo não está falando de serviço, Paulo não está falando de trabalho, Paulo não está falando de funções, Paulo está falando de algo maior, Paulo está falando de algo que queima dentro do peito. Porque eu não sei você, mas quantas vezes eu dei aula na escola dominical com o coração apagado, quantas vezes preguei com o coração apagado, estava fazendo, mas já não tinha mais chama, estava trabalhando, mas não havia fogo mais que queimava dentro. Como você está hoje? Como se encontra a chama dentro de você? Como que você se olha e se vê ardendo diante de Deus? É a última carta de Paulo a Timóteo. E existe uma preocupação. Essa chama não pode morrer. Essa chama não pode apagar. Como você está? O que te fez ficar dessa forma? O que te fez chegar até esse momento de desesperança, de achar que já não existe mais uma promessa, de achar que já não existe mais um lugar de Deus para que você faça alguma coisa nele, de acreditar que aquilo que um dia ardeu já não faz mais sentido, aquilo que um dia Deus falou sobre você já não é mais uma realidade. O que aconteceu no meio do caminho para que você preocupasse mais com o serviço, com o ato de fazer, do que queimar por ele, do que ser alimentado por uma chama que ele acendeu? O que aconteceu? Quais foram as frustrações, as decepções, as desilusões, os abandonos que te fizeram chegar nesse momento e olhar e dizer: olha, não queimo mais, não vejo mais sentido de vida, não vejo mais o dom de Deus sobre mim, não vejo mais essa chamada, não vejo mais esse fogo queimar.
A preocupação de Paulo é que Timóteo perdesse o foco, mesmo trabalhando, mesmo exercendo, mesmo fazendo. A preocupação de Paulo era que Timóteo continuasse trabalhando, mas já não havendo mais aquela chama e aquele desejo. A Bíblia vai nos dizer de uma passagem que eu acho muito interessante. A Bíblia diz sobre o cego Bartimeu. A Bíblia vai falar que ele está sentado na beira do caminho. Jesus passa, ele clama, ele pede, ele grita. Jesus para a multidão, chama o cego. A Bíblia diz que Jesus inicia um diálogo. E Jesus inicia com uma pergunta dizendo: o que você quer que faça? A resposta é óbvia. Ele era cego, estava na beira do caminho. Ele disse: eu quero voltar a ver. Só que a grande questão é que esse homem, ele precisava falar com Jesus. Ele precisava expressar o que estava no seu coração. Jesus sabia que ele era cego, Jesus sabia o que ele precisava. Mas Jesus sempre vai querer ouvir de nós qual é a nossa maior necessidade. Porque o que Jesus quer tratar conosco primeiro é dentro, para depois tratar fora. A preocupação de Jesus não é o lado de fora. Jesus, ele quer tratar dentro primeiro. Jesus quer sarar dentro, para depois sarar do lado de fora. Então ele pergunta: o que você quer que faça? Como que se dissesse: me conta o que tem aí dentro, me mostra a sua dor, me fala o que te fere. E um dia eu fiquei pensando nisso, e cabe bem nesse texto de Timóteo, que o quanto aquele homem estava decepcionado na beira daquele caminho, o que ele já havia passado, as frustrações que ele havia vivido, as feridas que ele carregava. E quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Jesus dá a oportunidade para ele de abrir o seu coração e ter o seu coração sarado. Porque Deus me fez entender que a primeira coisa que nós perdemos quando estamos com o nosso coração ferido é a visão do caminho. Ele estava na beira do caminho, cego e ferido. Timóteo enfrenta o mesmo problema. Agora ele não está mais sem a visão, ele está sem uma chama que o conduz no caminho, sem uma chama que o conduz num propósito, sem uma chama que leve para o objetivo, sem uma chama que o faça caminhar, sem uma chama de propósito que o faça levantar pela manhã e seguir, e enfrentar um problema. Você já conversou com alguém que está frustrado da vida? Alguém que não tem mais uma perspectiva de vida? A conversa é: não vai dar, não tem jeito, não tem como, é impossível. Existe um sociólogo, um psicanalista, ele vai dizer uma frase que quem tem um qualquer que suporta quase qualquer como. Ele está dizendo: olha, quem tem um propósito, quem tem um objetivo, suporta quase qualquer coisa. O que Paulo está falando para Timóteo é exatamente isso. Timóteo, se você não reacender essa chama, você não vai suportar, você não vai conseguir. E a nossa vida segue um reflexo, a nossa vida segue esse espelho. Quantas vezes no nosso caminho essa chama se apaga, essa chama se extingue, e logo percebemos que já não suportamos mais nada. Não suportamos as decepções, não suportamos frustrações. Porque se você tem um objetivo, se você tem um propósito, se existe essa chama que queima no seu coração, você sabe que não existe frustração que possa te tirar de um propósito.
Não existe uma decepção que faça com que você saia de um caminho, que faça com que você deixe o alvo. O que te mantém firme, o que te faz superar as dores, é um propósito de Deus sobre a sua vida. É uma chamada de Deus sobre a sua vida. É você entender para que você nasceu, o que queima no seu coração. Então Paulo diz: ei Timóteo, ponha fogo nisso, Timóteo. Timóteo, atiça esse fogo. Timóteo, reavive essa chama. Reacenda ela, Timóteo. Faça alguma coisa. A minha oração nessa noite é que você busque Deus de tal forma, mas busque Deus de tal forma que, se você ainda não tem um propósito, não entendeu um chamado de Deus sobre você, isso fique claro para a sua vida. Mas se você, no meio do caminho, sabe um propósito, sabe qual é a sua chamada, mas já não acredita, é que você seja incomodado por Deus e faça alguma coisa. Porque não está sobre o pastor Daniel, está sobre cada um de nós. Está sobre você, está sobre a minha vida, está sobre a pessoa em que Deus depositou. A obrigação de manter aceso o chamado, a obrigação de fazer com que isso continue queimando continuamente na sua vida, é sua, é minha. Então, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Paulo diz: por conta de uma fé que existe na sua avó, na sua mãe, e eu sei que existe em ti, Timóteo. O princípio para que essa chama seja reacendida, o princípio para que essa chama seja novamente aumentada, é a fé. Paulo diz: olha Timóteo, essa chama precisa ser reacesa, e o combustível ainda é a fé. O combustível necessário é a fé, Timóteo. A mesma fé que houve na sua mãe, a mesma fé que houve na sua avó, e eu sei que essa fé é em ti. A fé naquilo que Deus te disse um dia, a fé naquilo que Deus um dia te falou, na revelação que você teve de Deus um dia, na revelação daquilo que Deus assoprou sobre você um dia. Creia, tenha fé. Satanás trabalha para tirar a nossa fé. O intuito de Satanás é tirar aquilo que Deus te disse, através da sua fé. A primeira coisa que Satanás faz é colocar dúvidas, dizendo: será? Foi Deus mesmo? Será que é dessa forma? O será é o maior agente de Satanás. O questionamento é a maior arma do inimigo. Paulo diz: Timóteo, contra um fogo baixo é necessário o combustível da fé. É necessário, Timóteo, a gasolina da fé. Timóteo, creia. Lembre-se, Timóteo, traga memória e reacenda através da fé. Creia novamente, de tal forma que a chama seja acendida de novo. Eu quero te falar que o Deus que nós servimos, Ele não é fiel para falar, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele disse é real. Aquilo que Ele assoprou
vai acontecer. Aquilo que um dia Ele decretou, aquilo que um dia Ele te mostrou, nessa noite, pegue isso. Se eu não me engano, Jeremias vai dizer: olha, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Ele está descrevendo uma situação de caos, em que o povo havia sido levado como cativos, corpos espalhados pela cidade. Mas ele diz: olha, ainda existem promessas de Deus, ainda existem palavras que o Senhor disse, ainda existe aquilo que o Senhor falou. Eu me apego àquilo que me traz esperança, eu me apego àquilo que Deus disse, e isso é suficiente para a minha vida. Existe uma chamada, existe algo de Deus sobre você, existe algo de Deus para a sua vida. A questão é o quanto você está crendo nisso, porque esse vai ser o termômetro da sua chama. Deus não te salvou, Deus não fez o que fez na sua vida simplesmente para nós virmos num culto, nós congregarmos, nos alimentarmos de boas palavras e voltarmos para nossa casa, voltarmos para a empresa, voltarmos para o nosso trabalho como se nada tivesse acontecido. Não, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, existe uma promessa de Deus. A pastora disse pela manhã, nas escrituras existe um clamor que me faz estremecer. A Bíblia diz que a natureza geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, a natureza anseia, a natureza tem uma expectativa da manifestação do seu propósito de vida, para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te prometeu, para aquilo que Deus um dia soprou sobre a sua vida, para aquilo que um dia Deus falou que iria acontecer sobre você, para aquilo que Deus falou que você ia tocar um dia. Use o combustível da fé, traga novamente as promessas de Deus sobre a sua vida, traga novamente tudo que Deus um dia te disse, traga novamente à memória tudo aquilo que Deus um dia falou sobre você, e você vai ver essa chama ser religada novamente, e essa chama arder novamente, você levantar pela manhã novamente com um desejo de vida, um desejo de cumprir algo em Deus, um desejo de viver o que Deus te prometeu. Traga memória, traga memória. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Não se sabe se Timóteo conseguiu chegar a tempo na prisão para ver Paulo. Não se sabe se eles tiveram essa conversa pessoalmente. Não se sabe. Mas uma coisa eu fico pensando. Imagina você recebendo uma carta do seu pai na fé, do seu pai espiritual, e a primeira coisa que ele observa na carta é: você precisa fazer alguma coisa, porque tem algo de errado acontecendo com você e você não está percebendo. Imagina hoje
Essa carta chegando para você e Deus te falando: olha, tem algo que não está normal. Tem algo acontecendo com você e você não está percebendo. Tem algo acontecendo com você e você não está se atentando. Tem algo acontecendo com você e você está desapercebido. Você está envolvido com tantas coisas e não está percebendo que algo dentro de você já não é mais o mesmo. Que aquilo que um dia queimava na sua vida já não está queimando mais. Que aquilo que um dia era o seu prazer hoje já não te traz nem alegria, nem um pingo de satisfação. Nessa noite, Deus nos chama para que nós possamos despertar novamente, para que nós possamos fazer alguma coisa e não nos conformarmos com uma vida mediana, não nos conformarmos com uma vida em que não faz sentido, mas que nós possamos ter essa chama acesa novamente dentro de nós, esse fogo, esse ímpeto, essa chama que inquieta, essa chama que nos faz com que nada mais importa. Deus, nessa noite, abre os nossos olhos e Deus nos diz: agora reacenda a chama. Feche os seus olhos. E eu quero que você lembre do que Deus te falou um dia sobre você. É exatamente isso. Trazer à memória o que me traz esperança. A mesma fé que houve na sua avó, na sua mãe, eu sei que também há em ti, Timóteo. O que Deus falou que faria na sua vida, o que Deus te deu como direção de vida, propósito de existência, um dom de Deus sobre você. Traga à memória aquilo que Ele te disse um dia. Traga à memória aquilo que Ele te falou um dia. Lembra de cada palavra, de cada sinal, de cada apontamento que um dia Ele falou para você. Ele te mostrou. Ele ainda é o mesmo que prometeu. Ele ainda é o mesmo que falou com você. As promessas dele não mudam. As promessas dele não mudam.